Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de alguém, mais essa pessoa se afasta? Existe um paradoxo nos relacionamentos que quase ninguém fala quando você se torna indispensável para si mesmo. É aí que você começa a se tornar inesquecível para os outros. E o mais curioso é que você não precisa dizer nada, não precisa implorar, não precisa enviar mensagens desesperadas. O silêncio, quando vem de alguém que sabe o próprio valor, é mais poderoso do que 1000 palavras. Imagine isso por um instante: você está ausente, mas sua presença ainda ecoa na mente dela. Ela se lembra de você não porque você insiste, mas porque você é impossível de ignorar. Esse é o verdadeiro poder. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O estoicismo, uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, traz lições que, quando aplicadas à vida amorosa, parecem quase mágicas. Mas não se engane, não existe feitiço, existe postura. Marco Aurélio, imperador romano, governava o império mais poderoso do mundo, mas escrevia todos os dias lembrando a si mesmo de não se perder no que não controla. Você não controla os sentimentos dela, mas controla quem você é diante da ausência. E é aí que mora o segredo: se tornar alguém tão sólido, tão coerente, tão magnético em silêncio, que a falta que você faz se torna inevitável. O erro mais comum é acreditar que a presença constante cria conexão. A verdade é outra: presença excessiva cria saturação. Pense em uma música que você ama. Se ela toca o tempo todo, sem parar, logo ela perde a magia. Mas quando há espaço, silêncio, pausa, o desejo de ouvir de novo renasce. Relacionamentos seguem a mesma lógica. Quando você não domina a arte do espaço, você se torna previsível. E previsibilidade mata o interesse. O estoico entende que a ausência é parte da presença e que o silêncio pode ser mais sedutor do que qualquer discurso. Agora, talvez você esteja pensando: mas se eu me afastar, não corro o risco de perder? Sim, corre. E essa é a beleza do jogo. O afastamento revela o que já estava escondido. Se a conexão é real, a ausência vai fortalecê-la. Se não é, você simplesmente descobre uma verdade mais cedo. Epicteto dizia: não espere que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como elas acontecem e sua vida fluirá bem. Quando você aceita essa regra, você para de agir por desespero e começa a agir por convicção. E nada é mais atraente do que alguém que não teme perder, porque já entendeu que nunca pertenceu ao outro, mas a si mesmo. Pense em quantas vezes você respondeu mensagens no mesmo instante, esperando mostrar interesse. Quantas vezes você sacrificou seus planos para estar disponível. E quantas vezes isso fez com que a outra pessoa perdesse o interesse em você. A pressa é inimiga do desejo. O que nasce fácil, desaparece rápido. O que exige tempo, cresce forte. E o silêncio é o tempo em forma de ação. Quando você aprende a se manter centrado, ocupado, disciplinado em sua própria jornada, você envia uma mensagem invisível. Minha vida é completa e você é um acréscimo, não a razão de tudo. Esse é o gatilho mais poderoso de todos. Agora, não confunda silêncio com indiferença. O silêncio estoico não é ausência de sentimento, é presença de autocontrole. É não reagir a cada impulso, é não se deixar dominar pela ansiedade. É mostrar que você tem domínio sobre si mesmo. E acredite, nada é mais magnético do que um homem que não se perde em sua própria necessidade de ser aceito. Enquanto a maioria implora por atenção, o estoico se torna escasso. Enquanto a maioria fala sem parar, o estoico fala pouco. Mas cada gesto tem peso. É assim que se cria saudade, não pelo excesso, mas pelo valor que fica no espaço vazio. Agora imagine ela, em um dia qualquer, percebendo que você não enviou a mensagem que normalmente enviaria. Ela olha o celular, estranha. Minutos depois, checa de novo. Horas se passam e a ausência começa a falar mais alto do que qualquer texto poderia. Você não disse nada, mas sua ausência está dizendo tudo: que você é diferente, que você não precisa implorar, que você sabe o seu valor.
E, de repente, você se torna uma presença inevitável, mesmo quando não está lá. Esse é o poder de fazer falta sem abrir a boca. É um poder silencioso, discreto, mas devastador. É a arte de ser lembrado pelo equilíbrio, não pela carência. É a marca que você deixa quando decide que sua vida não será definida pela presença de alguém, mas pela grandeza que você constrói quando está só. E acredite, quando você chega nesse ponto, é impossível não sentir sua ausência. Você já reparou que, na maioria das vezes, o que faz alguém sentir falta não é o que você faz de propósito, mas aquilo que você é quando não está tentando impressionar? Existe um erro silencioso que destrói a atração, acreditar que, para ser lembrado, você precisa estar sempre presente. Esse é o erro mais comum e, ao mesmo tempo, o mais fatal. E é exatamente por isso que tantos homens acabam se tornando invisíveis. Eles acreditam que presença constante é sinônimo de valor, mas não percebem que o excesso mata a escassez. E é justamente a escassez que cria desejo. Vamos colocar isso em uma perspectiva estoica. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. Quando você está presente o tempo todo, você cria a ilusão de que é facilmente acessível, facilmente previsível. Você não se torna uma memória, mas um hábito. E hábitos podem ser esquecidos, substituídos, descartados. Mas quando você sabe se retirar, quando sabe dosar a sua presença, você deixa espaço para que o outro crie a própria narrativa sobre você. E essa narrativa é muito mais poderosa do que qualquer coisa que você diga. Pense nisso, o desejo é construído na ausência. Se você come chocolate todos os dias, ele deixa de ser especial. Mas se você passa um mês sem provar, aquele simples pedaço ganha um sabor incomparável. O mesmo acontece com você. Se você está sempre ali, respondendo na hora, disponível a qualquer minuto, você se transforma em chocolate barato, vendido em qualquer esquina. Mas se você sabe se posicionar, se sabe dizer não, se sabe viver a sua vida em paralelo, você se transforma em algo raro. E aquilo que é raro, inevitavelmente gera saudade. Talvez você ache que isso é manipulação, mas o estoicismo não fala de manipulação, fala de domínio. Domínio sobre si mesmo, sobre os próprios impulsos. Porque a verdade é que o maior inimigo que você enfrenta não é a indiferença dela, mas a sua própria ansiedade. Quantas vezes você pegou o celular para enviar uma mensagem, mesmo sabendo que não precisava? Quantas vezes você interrompeu sua rotina só para estar disponível? Isso não é amor, é fraqueza. E a fraqueza sempre cobra um preço, ela tira o seu valor diante do olhar do outro. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você acredita que, se não falar, se não aparecer, vai ser esquecido. Mas essa é apenas uma opinião, não um fato. O fato é que as pessoas sentem falta daquilo que impactou suas vidas. Se você é forte, íntegro, disciplinado, ela vai sentir a sua ausência porque você deixou uma marca. Se você é apenas presença constante sem substância, ela não vai sentir nada, porque você nunca deixou nada de valor. É duro ouvir isso, mas é libertador. Agora, imagine você desaparece por um dia. Não porque está jogando, não porque quer provar algo, mas porque está realmente ocupado com sua vida, com seus objetivos, com sua disciplina. Ela sente sua ausência, mas ao mesmo tempo se lembra da firmeza da sua presença anterior. Essa combinação é imbatível. Porque não adianta se ausentar se quando presente você era vazio. A ausência só tem poder quando a presença tem valor. Esse é o segredo que quase ninguém percebe. E aqui entra outro ponto essencial: a paciência. Quem é escravo da pressa nunca será mestre do desejo. O silêncio só é poderoso quando você confia que o tempo está a seu favor. Quem não tem paciência revela desespero. Quem revela desespero perde respeito. E sem respeito, não existe atração que sobreviva. Por isso, cada vez que sentir vontade de se precipitar, lembre-se: o estoico não reage, ele escolhe. Ele não é refém da urgência. Ele age quando é necessário e cala quando é sábio.
E esse silêncio ecoa muito mais do que qualquer palavra. Agora, pergunte se você está sendo lembrado pela intensidade da sua presença ou está sendo esquecido pela banalidade dela. Você está criando espaço para ser desejado ou está sufocando com excesso? Essa é a linha invisível que separa um homem comum de um homem estoico. Um é previsível, o outro é magnético. Um é excesso, o outro é ausência com valor. E a ausência com valor é irresistível. Existe uma verdade incômoda que a maioria prefere ignorar. Quanto mais você tenta provar que é importante, mais você mostra que não é. E quando você tenta convencer alguém de que merece atenção, na verdade está entregando o contrário, que depende dessa atenção para se sentir inteiro. Esse é um dos maiores erros que um homem pode cometer. Porque não existe nada mais sufocante do que alguém que não consegue existir sem a validação do outro. E se você quer que uma mulher sinta sua falta sem dizer uma palavra, precisa compreender que a ausência só tem força quando você já construiu uma identidade independente dela. Caso contrário, o silêncio vira vazio e não magnetismo. O estoicismo ensina exatamente isso. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de sua época, escrevia diariamente sobre a brevidade da vida e sobre não desperdiçar energia com aquilo que não está sob nosso controle. Pense se até um imperador aceitava que não podia controlar a opinião dos outros. Quem é você para achar que pode controlar os sentimentos de uma mulher? Você não pode obrigá-la a sentir sua falta, mas pode se tornar alguém tão íntegro, tão seguro de si, que sua ausência se torna um lembrete doloroso do que ela não encontra em mais ninguém. Esse é o verdadeiro poder silencioso. Um dos maiores paradoxos do desejo é que ele não nasce da proximidade, mas da distância. É no espaço entre duas pessoas que a saudade cresce. É como uma chama: se você cobre o fogo com lenha em excesso, ele apaga. Mas se você alimenta com pequenas pausas, ele se mantém vivo e forte. Sua presença deve ser como fogo, calorosa, marcante, mas nunca sufocante. O estoico sabe equilibrar esse jogo. Ele entende que não é a intensidade momentânea que constrói valor, mas a constância calma que deixa marcas na memória. Agora, pense nos erros que você provavelmente já cometeu. Mensagens atrás de mensagens, ligações sem resposta, disponibilidade exagerada. Tudo isso grita uma coisa só: carência. E a carência é repelente. Você não precisa gritar sua importância, você precisa vivê-la. Quando sua vida está cheia de propósito, quando seu dia tem disciplina, quando você está ocupado construindo sua jornada, sua ausência fala por você. Ela não pensa: ele sumiu porque está me evitando. Ela pensa: ele sumiu porque tem uma vida que não gira em torno de mim. E é nesse momento que o jogo vira. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, dizia: a liberdade é o único objetivo que merece ser buscado. É a liberdade das coisas que não estão sob nosso controle. E sabe o que isso significa nos relacionamentos? Que a sua liberdade é mais atraente do que qualquer palavra bonita. Uma mulher sente falta de um homem livre, não de um homem preso. Porque o homem preso transmite peso, sufoco, dependência, mas o homem livre transmite leveza. Ele se torna uma presença rara que nunca pode ser substituída por alguém comum. Essa liberdade é o que cria saudade. Agora, um detalhe que quase ninguém percebe: não adianta se ausentar apenas para gerar falta. Isso não funciona se, quando você está presente, você não entrega nada de valor. A ausência só funciona como multiplicadora. Se sua presença é vazia, sua ausência é irrelevante. Mas se sua presença é firme, inspiradora, divertida, calma, sua ausência se torna insuportável. Porque o vazio que você deixa carrega lembranças. E lembranças, quando positivas, viram saudade. Você não precisa falar nada. Basta ser alguém que deixa marcas quando está por perto. O resto, o silêncio faz sozinho. Agora imagine ela em um momento comum do dia. Talvez olhando para o celular, talvez passando por um lugar onde vocês estiveram juntos. E de repente a lembrança de você aparece. Não porque você forçou, mas porque você deixou algo gravado na memória dela.
Esse é o tipo de presença que continua existindo mesmo quando você não está lá. E esse é o segredo: ser lembrado não pelas palavras, mas pelo impacto. Quando você entende isso, você descobre que o verdadeiro poder não está em correr atrás, mas em seguir firme no seu caminho. E, inevitavelmente, deixar que os outros sintam a falta que você não precisa anunciar. Então, perguntei se você está tentando ser lembrado pela insistência ou está sendo lembrado pelo valor da sua ausência. Porque só um deles gera atração real, e a escolha é inteiramente sua. Você já se perguntou por que algumas pessoas deixam marcas eternas e outras desaparecem da memória, como se nunca tivessem existido? A diferença não está no que elas dizem, mas no que representam. E quando falamos de relacionamentos, essa diferença é brutal. Porque a verdade é simples: uma mulher não sente falta de palavras, ela sente falta de impacto. E o impacto não nasce do que você promete, mas do que você demonstra silenciosamente, na forma como vive. O estoicismo nos ensina que o maior poder de um homem não está em convencer, mas em ser. E quando você é sólido, a ausência fala por você. Pense em uma situação comum: dois homens, ambos interessados na mesma mulher. O primeiro envia mensagens o tempo inteiro. Está sempre disponível, pronto para qualquer migalha de atenção. O segundo aparece pouco, mas quando aparece, sua presença é marcante, calma, firme. Qual dos dois será lembrado? Qual dos dois será sentido quando não estiver por perto? O primeiro se torna previsível, quase invisível. O segundo se torna raro, e tudo o que é raro é valioso. Essa é a essência do jogo invisível do desejo. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E qualidade no silêncio ecoa ainda mais forte. Sêneca dizia: quem é corajoso é livre, e liberdade é justamente o que desperta falta. Quando você mostra que sua vida não depende da aprovação dela, que você está ocupado construindo algo maior, ela não enxerga indiferença, mas poder. Porque, no fundo, todos querem estar próximos de quem transmite segurança, direção e propósito. É fácil substituir alguém comum. É impossível esquecer alguém raro. O homem estoico entende isso. Ele não luta por atenção, ele atrai. E o que ele atrai não vem pelo excesso de palavras, mas pelo magnetismo da sua presença silenciosa. Agora, observe um detalhe essencial. Muitas vezes você acha que, se não falar, será esquecido. Mas esquece que o silêncio pode ser a mais alta das vozes. O silêncio cria espaço para que a mente dela trabalhe. E a mente é uma fábrica de narrativas. Quando você não explica, não justifica, não implora, ela preenche os espaços com curiosidade. Por que ele não mandou mensagem? Será que está ocupado demais? Será que encontrou algo mais interessante? Esse questionamento é muito mais poderoso do que qualquer explicação que você poderia dar. Porque quando ela começa a se perguntar, significa que você já está ocupando espaço dentro dela sem dizer nada. É importante entender também o erro que a maioria comete: usar o silêncio como uma estratégia superficial. Desaparecer de propósito, mas continuar sendo vazio. Isso não funciona. A ausência só tem efeito quando é respaldada por uma vida forte, por valores sólidos, por disciplina. O silêncio do fraco é esquecimento. O silêncio do forte é lembrança. E é aqui que o estoicismo se torna arma. Porque o estoico não se ausenta por medo, mas por foco. Ele não está calado porque não sabe o que dizer, mas porque está ocupado vivendo. E essa diferença é sentida. Uma ausência estratégica sem substância é só vazio. Mas uma ausência natural, sustentada por grandeza, é inesquecível. Agora imagine ela em meio à rotina, cercada de pessoas que falam demais, que prometem demais, que correm atrás demais. E então ela lembra de você. Não porque você falou mais alto, mas porque você não precisou falar nada. O contraste entre o barulho dos outros e o seu silêncio consciente cria magnetismo. Você não é só mais um, você é a exceção. E a exceção é sempre lembrada. Essa é a chave escondida: não competir na quantidade de atenção, mas se destacar na qualidade da ausência.
Pense em quantas vezes você foi esquecido porque tentou demais. E pense em como sua vida mudaria se, em vez de buscar aprovação, você buscasse consistência. O estoico sabe que o mundo é instável, que as pessoas mudam, que os desejos são voláteis. Mas a disciplina, o foco, a grandeza interior, isso ninguém pode apagar. E é isso que faz a diferença entre ser substituível e ser inesquecível. Você quer que ela sinta a sua falta? Então pare de correr atrás. Pare de se explicar. Pare de se perder em palavras. Torne-se alguém cujo silêncio pesa mais do que o barulho de 1000 vozes. Existe um erro fatal que quase todos cometem sem perceber transformar a mulher no centro da própria vida. E esse erro é como um veneno silencioso. Porque no momento em que você coloca alguém no pedestal, você automaticamente desce dele. A verdade é dura, mas libertadora. Quanto mais você mostra que depende dela para se sentir completo, menos valor você terá aos olhos dela. E é nesse ponto que muitos homens se perdem. Eles acreditam que demonstrar disponibilidade constante é prova de amor, mas na prática é sinal de carência. E a carência, aos olhos de qualquer pessoa, é repelente. O estoicismo ensina justamente o oposto. Marco Aurélio, em meio ao peso de governar o maior império do mundo, lembrava a si mesmo diariamente que a verdadeira grandeza está em ser autossuficiente. Ele dizia: o homem deve ficar ereto, não ser sustentado. Essa frase resume o que separa os inesquecíveis dos esquecíveis. Se você não consegue se sustentar sozinho, você não passa segurança. E se você não passa segurança, não cria saudade. Porque ninguém sente falta de quem não acrescenta estabilidade. Mas quando você se torna um pilar, alguém firme, disciplinado, que não se perde, sua ausência é como a falta de uma estrutura essencial inevitável. Agora, pense no que acontece quando você abre mão de seus projetos, de suas metas, de sua disciplina, apenas para estar disponível. No começo, talvez ela até goste dessa atenção, mas com o tempo, a sua vida sem propósito começa a perder o brilho. Você se transforma em um satélite, girando em torno dela, e não em um sol que brilha por si só. E a verdade é que ninguém sente falta de um satélite. O que as pessoas sentem falta é da luz do sol. A diferença é simples: o satélite depende, o sol emana. O homem estoico escolhe ser o sol. Sêneca escreveu: aquele que depende de outro para ser feliz é escravo. Você consegue sentir o peso dessa frase? A escravidão emocional é o que faz tantos homens se ajoelharem diante da rejeição, implorarem por atenção, perderem a dignidade. E um homem que perdeu a dignidade nunca será lembrado com respeito. O caminho do estoico é outro: ser livre. Ter uma vida tão rica em propósito, tão cheia de significado, que a mulher percebe que, mesmo ausente, você continua crescendo. E é nesse crescimento que nasce a saudade. Porque ela percebe que, enquanto os outros vivem correndo atrás, você vive correndo para frente. Agora imagine o impacto disso. Você não envia mensagens de madrugada, não cancela compromissos importantes para agradar, não implora por tempo. Você está presente quando decide estar, mas sua vida não para quando você se ausenta. Isso não é indiferença, isso é grandeza. E a grandeza não precisa se justificar. Quando ela olha para você, percebe que existe um mundo inteiro acontecendo dentro de sua vida. Projetos, disciplina, amizades, evolução. E quando você não está lá, o que ela sente não é abandono, mas a falta de uma energia que ninguém mais transmite. Esse é o tipo de ausência que marca. E aqui está um detalhe que poucos percebem: a saudade verdadeira não nasce da dependência, mas da inspiração. Uma mulher sente falta de um homem que a inspira, não de um homem que a suga. Se você vive pedindo, exigindo, cobrando, você não inspira nada além de cansaço. Mas se você vive construindo, superando, evoluindo, você inspira admiração. E a admiração é o combustível da saudade. Porque as pessoas não lembram do que é fácil, lembram do que é raro. E um homem que consegue se manter firme, centrado, livre de carências, esse homem é raro. Epicteto nos lembra: ninguém é livre até que seja mestre de si mesmo. E ser mestre de si mesmo
significa não ser escravo de ninguém, nem mesmo da necessidade de ser lembrado. Quando você vive com essa mentalidade, algo poderoso acontece, você não precisa mais provar nada. Sua ausência fala por você. Sua disciplina fala por você. Sua calma fala por você. E de repente você percebe que não é você quem precisa correr atrás de ser lembrado. São os outros que não conseguem esquecer. Existe um detalhe quase invisível que separa os homens comuns daqueles que deixam saudade, a coerência emocional. A maioria vive reagindo a cada estímulo, como se fosse uma marionete puxada pelos fios da ansiedade. Um olhar frio, uma mensagem não respondida, uma ausência inesperada. E pronto, eles desmoronam. Correm atrás, se explicam, pedem atenção, tentam compensar o silêncio com mais palavras. E é justamente aí que se destroem. Porque quando você não controla suas emoções, você entrega a outra pessoa o poder total sobre a sua vida. E ninguém sente falta de quem não consegue se controlar. Pelo contrário, isso gera cansaço. O homem estoico age de forma diferente. Ele entende que o mundo externo é instável, que as pessoas mudam, que os desejos são inconstantes. Mas dentro dele existe uma fortaleza. Ele não reage a cada provocação, não se perde em cada ausência. Ele permanece firme. E é justamente essa firmeza que cria magnetismo. Porque em um mundo caótico, a estabilidade é rara. E tudo o que é raro se torna valioso. Se você quer que uma mulher sinta sua falta sem dizer uma palavra, precisa se tornar essa fortaleza. Precisa mostrar pelo silêncio e pela calma que você é o oposto do que ela encontra em todos os outros. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: se você se angustia por algo externo, não é isso que o perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. Essa é a chave. Quando ela não responde, não é o silêncio dela que te destrói, mas a interpretação que você cria sobre ele. Você pensa, ela não liga mais para mim, e então age em desespero. Mas se você muda o julgamento, muda tudo. Você pode pensar, ela está ocupada, e se não estiver, não importa, eu sigo. Essa mudança de mentalidade te dá um poder quase invisível. Porque enquanto os outros homens desmoronam diante da incerteza, você continua firme. E essa firmeza é lembrada. Agora imagine o impacto disso na prática. Ela se afasta por um dia, por uma semana. Enquanto os outros estariam implorando, você permanece em silêncio, focado nos seus objetivos, vivendo sua rotina com calma. Esse contraste é devastador, porque enquanto ela esperava desespero, encontra serenidade. E a serenidade intriga. Intriga porque é rara, intriga porque é poderosa. E quanto mais ela pensa sobre a sua calma, mais começa a sentir a sua ausência. Você não disse nada, mas sua postura silenciosa está gritando: eu não dependo de você para existir. Isso cria respeito. E do respeito nasce a saudade. Agora, aqui está o paradoxo, que poucos percebem. Se você tenta de propósito parecer calmo, você já está mostrando ansiedade. Porque calma não se finge, calma se constrói. Ela nasce da disciplina diária, dos hábitos que moldam a sua mente. Treinar o corpo, meditar, estudar, cultivar silêncio interior. Tudo isso fortalece você por dentro. E essa força aparece naturalmente por fora. Não é um teatro, é uma consequência. A mulher sente isso. Ela percebe a diferença entre quem está se controlando por esforço e quem simplesmente é centrado por natureza. E esse último é inesquecível. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Aplique isso agora. Quando você está presente, seja realmente presente, com intensidade, com atenção genuína. Mas quando se ausente com confiança, sem ansiedade. Não fique esperando retorno, não fique calculando reações. Viva o presente da sua própria vida. Porque esse desapego é magnético. Quando ela perceber que você não é escravo do retorno, vai começar a pensar em você justamente no silêncio. E é nesse momento que a falta nasce. Agora, faça uma reflexão sincera. Quantas vezes você já estragou o que poderia ser incrível apenas porque não conseguiu segurar suas emoções? Quantas vezes o desespero falou mais alto que a razão?
Esse é o campo de batalha do estoico, não é contra ela, não é contra o mundo, é contra si mesmo. Quem vence essa batalha interna se torna invencível. E quem é invencível nunca é esquecido. Existe uma armadilha mental que prende milhares de homens e que, sem perceber, os torna invisíveis, acreditar que o silêncio é apenas ausência. Eles pensam que estar em silêncio significa sumir, desaparecer, se tornar irrelevante. Mas o silêncio, quando usado com sabedoria, não é vazio. Ele é uma presença disfarçada. Ele cria mistério, cria espaço, cria curiosidade. E a curiosidade é um dos gatilhos mais poderosos para gerar saudade. Uma mulher não sente falta de quem está sempre se explicando. Ela sente falta de quem deixa perguntas em aberto. E é justamente aí que o estoico encontra sua vantagem. Ele não precisa correr atrás para ser lembrado, porque a mente dela faz esse trabalho por ele. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja satisfeito em ser considerado ignorante em coisas externas. Isso parece distante, mas aplicado ao tema é simples. Você não precisa ter sempre a última palavra, não precisa dar explicações, não precisa justificar cada gesto. O homem que fala menos cria mais espaço para ser interpretado. E na ausência de explicações, a imaginação dela preenche os vazios. Ela começa a pensar em você, a criar narrativas sobre por que você não apareceu, por que você não mandou mensagem, por que você não insiste. Esse mistério é irresistível. Porque o ser humano valoriza aquilo que não entende completamente. E quando você não se revela por inteiro, você se torna inesgotável. Agora, pense na diferença entre dois cenários. No primeiro, você manda uma mensagem longa, cheia de justificativas, explicando por que sumiu, tentando mostrar interesse, pedindo atenção. No segundo, você simplesmente se mantém em silêncio, vivendo sua vida, deixando que ela perceba a sua ausência. No primeiro cenário, você entrega todas as cartas, mostra ansiedade e perde valor. No segundo, você cria espaço para que ela se questione, para que ela perceba que algo mudou. E essa percepção é poderosa, porque nasce dentro dela, não vem de você. O silêncio, quando autêntico, é a arte de plantar sementes invisíveis na mente do outro. Sêneca nos lembra, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Ousar, nesse caso, é ter coragem de confiar no seu silêncio. Porque o instinto grita para agir, para falar, para correr atrás. Mas o homem estoico aprende a suportar esse instinto e a transformá-lo em força. Ele ousa se calar quando todos falam demais. Ele ousa esperar quando todos se apressam. E essa ousadia é percebida, porque em um mundo onde todos estão desesperados por atenção, aquele que consegue se manter tranquilo em silêncio se destaca como alguém raro. E o raro sempre é lembrado. Agora, imagine um exemplo prático. Você está acostumado a enviar uma mensagem toda manhã. Um dia, simplesmente não envia. No início, talvez ela não perceba. Mas no segundo dia, algo começa a se incomodar. No terceiro, a ausência já virou um vazio. Ela pensa, o que aconteceu? Será que ele não se importa mais? Será que encontrou algo mais importante? E quanto mais ela pensa, mais você ocupa espaço dentro dela. Você não disse nada, mas o silêncio construiu uma narrativa inteira em sua mente. E no fim, o que ela sente não é apenas saudade, mas a necessidade de preencher esse vazio. Você criou esse efeito sem mover uma palavra. E aqui está o detalhe mais poderoso. O silêncio só funciona quando é acompanhado de uma vida rica. Não adianta se calar e passar o dia consumido pela ansiedade, esperando retorno. Isso não é silêncio, é prisão. O verdadeiro silêncio é liberdade. É viver plenamente, com disciplina, com propósito, enquanto o espaço que você deixou começa a falar por você. A ausência só dói quando existe valor. Por isso, o estoico não usa o silêncio como uma tática, mas como uma consequência natural de quem já está focado em algo maior. Ele não se cala para manipular. Ele se cala porque não precisa provar nada. Agora reflita. Você tem usado suas palavras para se explicar, ou seu silêncio para ser lembrado.
Porque a diferença entre ser esquecido e ser inesquecível pode estar justamente na coragem de calar. O barulho é comum, mas o silêncio consciente é raro. E aquilo que é raro, inevitavelmente, deixa saudade. Existe uma verdade dura, mas libertadora, se ela não sentir sua falta. Não é porque você errou na estratégia, é porque nunca houve conexão verdadeira. E essa é uma lição que poucos têm coragem de aceitar. Muitos preferem viver na ilusão, acreditando que podem controlar tudo, que basta insistir, falar mais, mostrar mais, para serem lembrados. Mas o estoicismo, é claro, não controlamos os sentimentos dos outros, apenas nossas atitudes. E essa clareza é uma das maiores armas que você pode carregar. Porque quando você entende isso, você para de viver como um mendigo emocional e começa a viver como um homem livre. E liberdade, mais uma vez, é magnética. Marco Aurélio escrevia: aceite tudo o que lhe acontece, mesmo o que parece amargo, porque tudo conduz ao bem do universo. Traduzindo para a sua vida, se ela não sentir sua falta, é porque não deveria. Essa rejeição aparente não é um fracasso, é um filtro. É o universo retirando do seu caminho aquilo que não estava alinhado com quem você realmente é. E quando você aceita essa verdade, algo poderoso acontece e você para de agir por medo de perder. E quem não tem medo de perder se torna impossível de ser ignorado. Porque no fundo, todos desejam estar perto de quem não precisa desesperadamente estar perto. Agora pense em quantos homens você já viu implorando por atenção. Eles enviam mensagens sem resposta, insistem em encontros, oferecem mais do que recebem. No final, sempre acabam esquecidos. Sabe por quê? Porque eles vivem na escravidão da aprovação. Mas o homem estoico não implora. Ele oferece presença quando escolhe oferecer e aceita a ausência quando ela acontece. Essa postura cria um contraste gigantesco, porque enquanto os outros lutam para não serem esquecidos, você simplesmente se torna inesquecível. Não pelo esforço, mas pela postura. Não pelo desespero, mas pela liberdade. Epicteto dizia: não espere que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Isso aplicado ao relacionamento significa: não gaste energia tentando forçar alguém a sentir o que não sente. Foque em ser alguém que naturalmente cria impacto. Porque se ela não sentir sua falta, outra pessoa vai sentir. E se ninguém sentir, ainda assim você terá conquistado algo maior, o respeito por si mesmo. E o respeito por si mesmo é o alicerce de qualquer magnetismo. Não existe nada mais atraente do que um homem que se respeita a ponto de não mendigar por nada. Agora, um ponto essencial muitas vezes é justamente o desapego que faz a falta nascer. Quando você mostra que pode seguir em frente sem drama, sem teatro, ela percebe que você não depende dela. E esse desapego gera curiosidade. Porque a mente humana é assim, valoriza mais o que parece estar fora do alcance. Se você se mostra disponível demais, ela perde o interesse. Mas se você segue firme, centrado, vivendo sua vida, sua ausência começa a pesar. Ela se pergunta: como ele consegue viver tão bem sem mim? E essa pergunta é a semente da saudade. Imagine um exemplo prático. 2 homens passam pela mesma situação, uma mulher decide se afastar. O primeiro corre atrás, envia mensagens, pede explicações, tenta resolver. O segundo simplesmente aceita, continua sua rotina, se mantém firme. Quem será lembrado? O primeiro se torna previsível, cansativo, esquecível. O segundo se torna intrigante, porque sua reação foi inesperada. Essa reação inesperada é o que cria memórias. Porque as pessoas não lembram do que é comum, lembram do que é raro. E em um mundo cheio de homens desesperados, o homem que não teme perder é uma raridade absoluta. Sêneca dizia: a perda não é nada além da mudança, e a mudança é o prazer da natureza. Então, se ela não sentir sua falta, veja isso como mudança, como evolução. Porque o espaço que se abre permite que você cresça ainda mais e que pessoas melhores entrem na sua vida.
E esse crescimento, esse foco no que realmente importa, inevitavelmente fará alguém sentir sua ausência. O homem estoico não perde, ele apenas filtra. E no fim sempre sai maior do que entrou. Agora pergunte-se: você está tentando forçar alguém a sentir sua falta? Ou está se tornando alguém que inevitavelmente será lembrado? Essa é a diferença entre viver na prisão da aprovação e viver na liberdade estoica. E quem escolhe a liberdade sempre vence, porque mesmo no silêncio é impossível ignorar a presença de quem não teme a ausência. Existe um paradoxo curioso sobre o desejo que quase ninguém percebe. Quanto mais você oferece disponibilidade, menos falta você faz. E quanto mais você constrói escassez com valor, mais inesquecível se torna. É como se o coração humano fosse programado para resistir ao excesso e desejar o que é raro. Pense bem, tudo o que é abundante perde o brilho. A água do mar não é valiosa porque está em todo lugar. Mas uma garrafa de água no deserto se torna um tesouro. O mesmo acontece com você. Se você está sempre lá, a qualquer momento, sua presença vira água salgada abundante, mas inútil. Mas quando você aprende a se tornar raro, você se transforma em água no deserto impossível de ignorar. Marco Aurélio escrevia: o que é raro é mais valioso, o que é comum é facilmente esquecido. E essa sabedoria continua válida até hoje. Porque, no fundo, a mente humana valoriza aquilo que pode perder. E quando você mostra, pelo silêncio, que sua vida não gira em torno de agradar, mas em torno de propósito, você envia uma mensagem invisível: eu sou raro. Essa mensagem não precisa de palavras, ela é sentida. E justamente por ser rara, é lembrada. É assim que nasce a saudade, não na presença constante, mas na ausência que deixa espaço para a imaginação. Agora, observe como a maioria faz exatamente o oposto. Eles acreditam que insistindo mais, falando mais, tentando mais, vão garantir presença na mente dela. Mas a verdade é que quanto mais você insiste, mais previsível se torna. E o previsível não causa impacto. É como uma música repetida até a exaustão no início, você até gosta. Depois de tanto ouvir, não aguenta mais. Mas quando a música toca raramente, em momentos especiais, ela se torna inesquecível. O mesmo vale para você. Não é sobre estar presente o tempo inteiro. É sobre estar presente de forma tão marcante que a ausência se torna insuportável. Sêneca dizia: as coisas têm valor quando são raras. Essa é uma lei universal. Mas para se tornar raro, você precisa primeiro abandonar a necessidade de ser comum. E ser comum é justamente estar disponível a todo instante. Se você sempre responde na mesma hora, se sempre se oferece antes que seja solicitado, se sempre cede antes de ser desafiado, você se transforma em algo previsível. O homem estoico entende que o verdadeiro valor está em criar espaço. Ele não tem medo de dizer não, de se ausentar, de viver sua vida em paralelo, porque sabe que, quando está presente, sua energia é tão intensa que a ausência automaticamente se torna um peso. Agora, um detalhe essencial: não basta ser raro por acaso. É preciso ser raro com substância. Porque existem homens que somem simplesmente porque não têm nada a oferecer. Isso não gera saudade, gera indiferença. A ausência só tem poder quando a presença deixou marcas. Você quer que ela sinta sua falta? Então, quando estiver presente, seja memorável. Traga calma, traga firmeza, traga intensidade. Seja alguém que inspira, porque quando você se ausentar, essas memórias voltarão. E é isso que transforma silêncio em saudade. O vazio só dói quando antes foi preenchido por algo valioso. Agora imagine um exemplo simples. Você está em um grupo de amigos. Existe aquela pessoa que fala o tempo inteiro, ocupa todos os espaços, força a presença. E existe aquela outra que fala pouco, mas cada palavra tem peso. Quando essa segunda pessoa não aparece, todos notam. Quando a primeira não aparece, talvez seja até um alívio. A diferença não está na quantidade, mas no valor do que foi entregue. Você precisa ser esse homem de palavras e gestos raros, mas marcantes. Assim, sua ausência nunca será ignorada.
Epicteto dizia: o valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é capaz de viver sem. Isso significa que sua raridade não está em fingir ser escasso, mas em realmente viver sem precisar da validação constante. Você pode se ausentar porque está ocupado com algo maior, porque está construindo sua vida, porque está centrado em seu propósito. E essa independência é irresistível. Porque, no fundo, todos sabem um homem que não depende, um homem que pode viver sozinho, é justamente aquele cuja ausência mais pesa. Ele é raro, ele é inesquecível. Existe um teste simples para saber se você realmente está no caminho certo. Você consegue ficar em silêncio sem sentir ansiedade? Parece uma pergunta banal, mas a resposta revela tudo. Porque a maioria dos homens não suporta o próprio silêncio. Eles se apavoram diante da ausência de resposta, se desesperam quando não recebem atenção imediata e tentam preencher esse vazio com palavras, com mensagens, com insistência. Mas o homem que sabe permanecer em silêncio, com calma e confiança, já está anos à frente. Porque esse autocontrole é raro, e justamente por ser raro é poderoso. Marco Aurélio dizia a Calmese: o universo está mudando. A vida é opinião. Traduzindo, o que acontece fora não tem poder sobre você, a não ser que você permita. E é exatamente isso que separa quem se torna inesquecível de quem é descartado. Quando ela percebe que você não se abala com o silêncio, que você não perde o equilíbrio quando não recebe retorno imediato, ela entende algo crucial: você é diferente. Você não está implorando. Você não está desesperado. Você é alguém que domina a si mesmo. E essa percepção desperta respeito. E do respeito nasce a saudade. Agora pense quantas vezes você já perdeu valor porque não conseguiu segurar a ansiedade. Você manda uma mensagem, ela demora a responder, e você envia outra e depois mais uma. No final, você não apenas não conseguiu atenção, mas transmitiu desespero. E o desespero nunca gera saudade, gera afastamento. O estoico age de forma oposta. Ele manda uma mensagem, se necessário. Se não recebe resposta, segue sua vida. Sem drama, sem cobrança, sem explicação. Essa postura cria contraste. E contraste é o que faz você ser lembrado. Porque enquanto os outros gritam por atenção, você permanece em silêncio. E esse silêncio ecoa. Sêneca escreveu: é parte da cura o desejo de ser curado. E aqui está a chave: você precisa desejar se curar da ansiedade de ser aprovado. Enquanto você for escravo da necessidade de resposta, você nunca será lembrado pelo silêncio. Mas quando você aprende a dominar esse instinto, você se transforma. Porque a ausência deixa de ser tortura e passa a ser ferramenta. Você não teme o vazio, você o utiliza a seu favor. Esse domínio muda tudo. Porque, de repente, você deixa de ser o homem que implora por atenção e passa a ser o homem cuja ausência cria perguntas. E perguntas criam memórias. Agora, veja um exemplo prático. Imagine que vocês se encontram em uma festa. Você não fala o tempo inteiro, não tenta dominar a conversa, não força nada. Mas em um momento específico, você solta uma frase que impacta. Um comentário inteligente, uma observação engraçada. Apenas isso. No dia seguinte, quando você não estiver por perto, adivinhe qual será a lembrança que vai surgir. Não serão os que falaram demais, mas você, que falou pouco, mas com peso. O mesmo vale para mensagens, para presença, para atitudes. O homem que sabe dosar, deixa espaço para que a memória trabalhe. E é nesse espaço que a falta nasce. Epicteto dizia: se você quer ser invencível, não lute em batalhas que não pode vencer. Isso inclui a batalha de querer controlar os sentimentos dela. Você nunca vai vencer tentando obrigar alguém a sentir sua falta. Mas você vence quando se torna alguém que não pode ser ignorado. E isso não exige esforço forçado, exige consistência. Disciplina no silêncio, grandeza na presença, paciência na ausência. Essa tríade é imbatível. E quem vive assim não precisa implorar para ser lembrado. Ele já é lembrado, mesmo quando não está lá.
Agora, reflita sobre sua vida. Você tem vivido como alguém que preenche cada vazio com palavras inúteis, ou como alguém que deixa o silêncio falar por ele? Porque o silêncio consciente é uma prova de força. E força é irresistível. Quem domina o silêncio domina também a arte de ser lembrado. E quando você aprende isso, descobre que não precisa dizer uma palavra para se tornar inesquecível. Existe algo que poucos percebem. Os pequenos detalhes revelam grandes verdades. Uma mulher não sente sua falta porque você disse algo grandioso ou fez uma declaração dramática. Ela sente sua falta por causa dos gestos sutis, da energia silenciosa que você transmite, das pequenas marcas que você deixa sem precisar anunciar. E aqui está a chave. Esses detalhes só aparecem quando você vive com autenticidade. O homem que força, que atua, que tenta impressionar a cada instante, não deixa memórias verdadeiras. Mas o homem que vive de acordo com princípios sólidos, esse deixa rastros invisíveis que no silêncio se transformam em saudade. Marco Aurélio escrevia: a perfeição moral consiste em viver cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem indolência, sem hipocrisia. Essa frase carrega uma lição poderosa. O que realmente marca as pessoas não são palavras decoradas, mas a consistência do seu ser. Pense em quantas vezes você já admirou alguém, não pelo que ele disse, mas pelo que ele representava. O mesmo acontece aqui. Quando você se mantém coerente, quando sua postura é firme, quando suas ações revelam disciplina, você deixa impressões profundas. E essas impressões voltam à mente dela quando você não está presente. É assim que a ausência se transforma em presença constante. Agora, observe o erro da maioria. Eles acreditam que precisam de grandes gestos para serem lembrados, presentes caros, declarações exageradas, provas desesperadas de afeto. Mas a verdade é que o coração humano não funciona assim. Ele se apega ao inesperado, ao autêntico, ao simples. É a piada espontânea em um momento sério. É o olhar tranquilo quando todos estão em caos. É a palavra calma quando todos estão gritando. Esses pequenos detalhes são o que marcam. E quando você desaparece, é isso que retorna à memória dela. Você não precisa dizer nada. As lembranças fazem o trabalho por você. Sêneca dizia: a vida é longa se você sabe usá-la. E aqui está um uso inteligente, em vez de gastar energia, tentando provar seu valor em excesso. Invista em viver de forma tão autêntica que cada interação carregue peso. Porque quando você vive assim, não importa o quanto esteja ausente, sempre haverá algo que a lembrará de você. Uma música, um gesto, uma frase, até um silêncio compartilhado. Pequenos detalhes que viram grandes gatilhos de saudade. Você não cria falta com esforço artificial. Você cria falta deixando marcas naturais. Agora imagine um exemplo prático. Vocês estão juntos em um café. Enquanto ela fala, você ouve com atenção genuína, sem olhar o celular, sem pressa. Você não precisa falar muito, apenas está ali, presente de verdade. Talvez faça um comentário simples, mas profundo. Talvez apenas sorria no momento certo. Esse tipo de presença não precisa ser ensaiada. E quando você se ausentar, esse momento volta à mente dela. Ela não vai lembrar das mensagens repetitivas de outros homens. Vai lembrar do silêncio confortável que teve com você. Porque isso é raro. E o raro sempre deixa saudade. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Esse é outro detalhe poderoso. Uma mulher pode esquecer palavras bonitas, mas nunca esquecerá como você reagiu diante de um desafio. Se você se manteve calmo, se você mostrou força em meio ao caos, isso fica gravado. E quando você não estiver por perto, ela se lembrará da sua postura. Não porque você falou algo incrível, mas porque você mostrou silenciosamente que é diferente. Esse tipo de detalhe é o que transforma a ausência em magnetismo. Agora reflita: você tem vivido tentando impressionar com exageros ou tem deixado pequenos rastros de grandeza? Porque no fim, não são os discursos que criam falta. São os detalhes invisíveis, mas memoráveis. O homem estoico sabe disso. Ele não tenta ser lembrado.
Ele apenas vive de forma tão coerente que sua ausência nunca passa despercebida. Existe um paradoxo poderoso que quase ninguém percebe. Quanto menos você precisa ser lembrado, mais inesquecível você se torna. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona. Quando você vive buscando constantemente a validação de alguém, sua energia grita carência. E a carência nunca gera saudade, apenas desgaste. Mas quando você se afasta, não por estratégia, e sim porque está genuinamente ocupado construindo algo maior, a ausência passa a carregar significado, porque de repente ela percebe que você não está preso a ela. E essa liberdade cria magnetismo. Marco Aurélio escreveu: "O homem é grande quando se contenta em ser aquilo que é, sem desejar parecer." Essa frase carrega uma chave que poucos entendem. Você não precisa fingir ser escasso, não precisa inventar desculpas para sumir. Basta viver com autenticidade. Se você tem projetos, metas, disciplina, naturalmente não estará disponível o tempo inteiro. E é justamente essa naturalidade que cria impacto. Porque o silêncio não soa como manipulação, mas como consequência. E a consequência de uma vida bem vivida é a falta que você inevitavelmente causa nos outros. Agora pense no contrário. Quantas vezes você já tentou se fazer de indiferente, mas por dentro estava desesperado? Esse é o paradoxo mal compreendido. Fingir calma é ansiedade disfarçada, e ela percebe. Fingir ausência é manipulação barata. Isso não gera falta, gera desconfiança. Mas quando a ausência nasce de verdade, quando você some porque está estudando, treinando, crescendo, trabalhando, essa ausência se transforma em algo irresistível. Porque, no fundo, todos sentem falta do que é real. E nada é mais real do que um homem ocupado em se tornar sua melhor versão. Sêneca dizia: "É livre quem vive contente consigo mesmo." E esse contentamento é visível. Quando você está sozinho, mas em paz. Quando você não precisa de mensagens para se sentir vivo. Quando seu silêncio não é peso, mas alívio. Essa energia é percebida. E quando você se afasta, o que fica não é um vazio qualquer, mas um espaço carregado de presença. É como o perfume que continua no ar mesmo depois que a pessoa já saiu do ambiente. O estoico entende isso, ele não se preocupa em ser lembrado. Ele apenas vive de tal forma que sua lembrança se torna inevitável. Agora imagine um exemplo concreto. Você está em um relacionamento e, em vez de passar o dia inteiro disponível no celular, você divide seu tempo entre seus projetos, sua saúde, seus estudos. No início, talvez ela reclame da sua ausência. Mas com o tempo, percebe algo curioso, sente sua falta. Não porque você se afastou de propósito, mas porque, quando você não está, existe um espaço que não pode ser preenchido com qualquer um. É nesse espaço que a saudade nasce. Não é a ausência pela ausência. É a ausência sustentada por valor. Epicteto dizia: "Não busque que os acontecimentos aconteçam como você deseja, mas deseje que eles aconteçam como acontecem." Esse é o coração do paradoxo. Se você se ausenta tentando controlar a reação dela, você já perdeu. Mas se você se ausenta porque está ocupado com o que realmente importa, você já venceu. Porque de um jeito ou de outro, sua vida continua crescendo. E o crescimento é atraente. Porque enquanto os outros param para implorar atenção, você segue avançando. E essa diferença cria saudade. Porque ninguém sente falta do que é comum. A falta só nasce diante do extraordinário. Agora, reflita com honestidade, suas ausências têm sido vazias ou carregadas de valor. Você desaparece porque não sabe o que fazer ou porque está ocupado construindo uma vida que fala por si mesma? Essa é a linha que separa o homem esquecido do homem inesquecível. O primeiro se esconde, o segundo cresce. E quando você cresce em silêncio, não precisa pedir para ser lembrado. Porque sua ausência já fala por você, de forma clara, inevitável e irresistível. Existe uma raiz invisível que destrói relacionamentos e que quase ninguém consegue enxergar: a necessidade de controle. A maioria dos homens acredita que pode controlar como uma mulher se sente, acredita que pode moldar o desejo dela, que pode garantir que ela sempre pense nele. Mas essa é uma ilusão perigosa.
Porque quanto mais você tenta controlar, mais perde. E quanto mais você solta, mais ganha. É aqui que o estoicismo se torna imbatível. Ele ensina que só temos controle sobre nossas escolhas, nossas atitudes, nosso caráter. Todo o resto é ilusão. E se você entender isso, vai perceber que a saudade que ela pode sentir de você não está em suas mãos. Mas o homem que você decide ser, esse sim está. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso e encontrará força. Essa frase é um golpe contra o ego, mas é também um convite à liberdade. Porque quando você aceita que não pode controlar os sentimentos dela, você libera sua energia para aquilo que realmente importa, se tornar alguém tão sólido que sua ausência pesa naturalmente. Não porque você forçou, não porque você manipulou, mas porque você viveu de forma tão autêntica que a lembrança se torna inevitável. O verdadeiro magnetismo nasce no que você controla sua disciplina, seu propósito, sua serenidade. Agora veja como funciona a armadilha. Quando você tenta controlar, envia mensagens demais, exige respostas rápidas, cobra a atenção. O que ela sente? Pressão. E a pressão gera repulsa, não saudade. Quando você solta, quando aceita o fluxo, quando vive sua vida com naturalidade, o que ela sente? Espaço. E no espaço, a mente começa a trabalhar. E é justamente nesse espaço que a saudade nasce. Porque a ausência controlada não é ausência, é prisão. Mas a ausência natural, sustentada por autenticidade, é liberdade. E a liberdade é irresistível. Sêneca dizia: aquele que teme a morte nunca será livre. E aqui podemos traduzir: aquele que teme a ausência nunca será inesquecível. Porque viver tentando evitar o silêncio é viver como escravo do medo. E escravos nunca são admirados, apenas tolerados. O homem estoico não teme o silêncio, ele o abraça. Ele o utiliza como ferramenta. Ele entende que se a ausência revelar que não havia conexão, melhor saber cedo. E se a ausência despertar saudade, melhor ainda. De qualquer forma, ele ganha, porque sua vida não depende do resultado externo. Essa é a raiz que liberta. Agora imagine um exemplo prático. 2 homens passam pelo mesmo afastamento. O primeiro entra em pânico, envia mensagens, tenta marcar encontros, exige explicações. O segundo se mantém sereno, continua focado em seus treinos, em seus estudos, em sua rotina. O que acontece? O primeiro se torna previsível, cansativo, esquecível. O segundo se torna intrigante, porque não revelou a ansiedade. Essa serenidade é o que cria o contraste. E o contraste é o que gera lembrança. Porque ninguém sente falta de quem implora, mas todos sentem falta de quem permanece inteiro, mesmo ausente. Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa é a raiz invisível do magnetismo. Quando você não precisa desesperadamente da presença dela para se sentir completo, você automaticamente se torna mais desejável. Porque o mundo está cheio de pessoas carentes e a carência é sufocante. Mas quando você mostra que pode viver bem, que pode prosperar em silêncio, que pode se manter disciplinado sem precisar de validação, você se destaca como uma raridade. E tudo o que é raro é lembrado. É esse desapego silencioso que cria saudade verdadeira. Agora, reflita: você tem vivido tentando controlar o que não controla? Ou tem focado em se tornar mestre de si mesmo? Essa é a linha invisível que separa o esquecimento da memória. Porque no fim, não é sobre convencer alguém a sentir sua falta. É sobre ser alguém cuja ausência já carrega tanto valor que o silêncio se torna insuportável. E quem vive assim nunca é esquecido. Existe uma chave escondida que pode mudar tudo na forma como você é lembrado. Entender que o verdadeiro poder não está em fazer falta, mas em se tornar impossível de substituir. Essa é a diferença entre quem some e é esquecido, e quem se ausenta e é lembrado com peso. Porque a falta que você causa não vem apenas da sua ausência, mas do valor da sua presença. Se sua presença foi vazia, sua ausência será leve.
Mas se sua presença foi sólida, marcante, memorável, sua ausência será insuportável. E é aí que o estoicismo entra, ensinando você a construir uma vida tão rica, tão cheia de propósito, que até o seu silêncio fala alto. Marco Aurélio dizia: viva de tal forma que, ao acordar, você se sinta digno de viver mais um dia. Essa dignidade é o que transforma sua vida em algo magnético. Quando você acorda com propósito, quando vive com disciplina, quando carrega grandeza nas pequenas atitudes, você deixa rastros. Esses rastros são lembrados. E quando você não está presente, eles se tornam memórias que doem, porque não podem ser encontrados em qualquer lugar. Você não precisa dizer nada. A vida que você constrói fala por você. Essa é a chave escondida. Não se trata de forçar a falta, mas de ser alguém que naturalmente não pode ser ignorado. Agora veja como a maioria vive. Homens que tentam impressionar com palavras, que exageram em gestos, que acreditam que o excesso vai garantir lembrança. Mas o excesso é descartável. O que realmente fica são os pequenos momentos carregados de autenticidade. É a calma em meio ao caos. É o silêncio quando todos falam. É a firmeza diante da dúvida. São esses detalhes que se transformam em memórias poderosas. E quando você se ausenta, são esses detalhes que ecoam. Você não precisa implorar. A lembrança já está instalada. Sêneca dizia: a vida não é curta, mas nós a desperdiçamos. E muitos desperdiçam justamente tentando se provar para quem nunca os valorizará. Mas quando você usa sua energia para crescer, para se fortalecer, para evoluir, sua vida se torna magnética por si só. Você não precisa se explicar, não precisa competir. A própria diferença entre você e os outros já cria saudade. Porque enquanto eles vivem correndo atrás, você vive correndo para frente. E esse avanço é notado. Quando você se afasta, ela sente falta não apenas de você, mas da energia que você representa. Agora, imagine um exemplo real. 2 homens convivem com a mesma mulher. O primeiro está sempre disponível, responde em segundos, cancela compromissos por ela. O segundo está presente quando escolhe estar, mas sua vida não gira em torno disso. Ele treina, trabalha, estuda, cresce. Quando não está, ela sente a ausência dele, porque não encontra em outros o mesmo peso, a mesma energia, a mesma firmeza. O primeiro é facilmente substituível, o segundo não. E essa impossibilidade de substituição é a chave que gera saudade verdadeira. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva e isso é tudo. Você não precisa dizer que é forte, mostrar que é centrado, provar que é disciplinado. Basta viver assim. E quando você vive dessa forma, sua ausência nunca é silêncio. Ela é uma lembrança constante de que existe alguém diferente, alguém raro, alguém que não pode ser facilmente esquecido. Essa é a chave escondida que quase ninguém percebe. Não é sobre sumir, é sobre viver de tal forma que, mesmo longe, você continua presente. Agora reflita: sua ausência tem sido apenas um vazio ou tem carregado a força de quem é impossível de substituir? Essa é a diferença entre ser esquecido e ser lembrado. Porque no fim, não é sobre fazer alguém sentir sua falta. É sobre ser alguém cuja vida fala tão alto que a falta se torna inevitável. Existe uma mudança de mentalidade que resolve 90% desse desafio. Parar de viver para ser lembrado e começar a viver para ser grande. Parece simples, mas essa inversão transforma tudo. Porque quando você vive tentando ser lembrado, você age como servo da aprovação. Suas ações não nascem da sua essência, mas da necessidade de validação. E nada é mais frágil do que depender da lembrança de alguém para sentir valor. Mas quando você vive para ser grande, a lembrança vem como consequência. Você não precisa pedir. Você não precisa implorar. Sua vida fala mais alto do que qualquer palavra. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja um. Essa frase corta fundo, porque revela que a lembrança verdadeira não nasce do discurso, mas da prática. Se você quer que uma mulher sinta sua falta sem que você diga nada,
A única resposta é simples: seja um homem tão sólido, tão centrado, tão coerente, que sua ausência seja um choque. Porque no momento em que ela perceber que você não está lá, a comparação é inevitável. E quando ela compara, entende não há ninguém igual. Esse é o peso da grandeza silenciosa. Agora pense na mentalidade da maioria. Eles vivem em função dela. Se ela responde, eles se sentem vivos. Se ela ignora, eles se sentem mortos. Essa é a prisão da dependência emocional. E preso nela, você nunca será lembrado com saudade, mas com cansaço. O homem estoico não vive assim. Ele vive com autonomia. Ele constrói sua vida como uma obra de arte com paciência, disciplina e dedicação. Ele entende que sua existência não pode girar em torno de uma única pessoa, porque a vida é muito maior. E essa grandeza natural é o que o torna inesquecível. Sêneca dizia: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Essa é a mudança de mentalidade que transforma tudo. Quando você se reconcilia consigo, quando você se torna seu próprio centro, sua energia muda. Você deixa de agir por desespero e passa a agir por escolha. Você deixa de falar por carência e passa a falar por convicção. E quando você decide se calar, esse silêncio não soa como abandono, mas como força. Porque a ausência de quem está em paz consigo mesmo nunca é vazia. Ela sempre carrega peso. Agora imagine um exemplo. 2 homens se afastam. O primeiro fica em silêncio, mas por dentro está em pânico, esperando que ela corra atrás. O segundo fica em silêncio porque está ocupado vivendo sua vida, treinando, crescendo, se desenvolvendo. O que acontece? O primeiro transmite insegurança. Insegurança nunca gera saudade. O segundo transmite poder. E poder é impossível de ser ignorado. Ela não sente falta apenas dele, mas da energia de grandeza que ele carrega. Esse é o efeito da mudança de mentalidade, não é sobre o silêncio em si, mas sobre o que sustenta esse silêncio. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. E a reação que você escolhe diante da ausência é o que define se você será esquecido ou lembrado. Se você reage com desespero, você se apaga. Se reage com serenidade, você se destaca. Essa é a mudança que resolve quase tudo: trocar a mentalidade da carência pela mentalidade da grandeza. Porque o mundo não se lembra dos desesperados. O mundo se lembra dos que permaneceram firmes, mesmo quando poderiam ter desmoronado. Agora reflita: você tem vivido como alguém que depende da lembrança de outros para se sentir inteiro? Ou como alguém que por si só já é inesquecível? Essa é a pergunta que define se sua ausência será leve ou pesada. E quando você adota a mentalidade estoica, quando escolhe viver para ser grande, a resposta se torna clara: você não precisa dizer nada. Sua vida já está dizendo tudo. Existe uma armadilha mental que mantém a maioria dos homens presos, acreditar que precisam provar constantemente o próprio valor. Eles acham que, se não estiverem sempre disponíveis, sempre falando, sempre aparecendo, serão esquecidos. E essa crença cria um comportamento destrutivo, correria atrás de atenção, mensagens sem resposta, explicações desnecessárias. No fim, não apenas não são lembrados, mas se tornam motivo de cansaço. Porque nada é mais sufocante do que alguém que não sabe se calar. E se você quer que uma mulher sinta sua falta sem dizer uma palavra, precisa escapar dessa armadilha. Precisa aprender que o silêncio consciente é mais poderoso do que qualquer discurso. Marco Aurélio dizia: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Essa frase mostra que a chave não está fora, está dentro. Se você vive em guerra consigo mesmo, vai projetar essa guerra no outro. Vai cobrar, vai exigir, vai implorar. Mas se você encontra paz em si, essa paz transborda. E, de repente, sua ausência não é apenas ausência, é um lembrete silencioso do equilíbrio que você carrega. Ela percebe isso. Ela compara com os outros, que vivem no caos, e entende algo falta. E esse algo é você. Agora veja o erro que quase todos cometem. Eles usam o silêncio como uma tática.
Somem de propósito, deixam de responder de forma artificial, tentando criar falta, mas esquecem de algo crucial: a ausência só tem poder se for sustentada por grandeza. Se você desaparece e sua vida não tem nada acontecendo, sua ausência é apenas vazio. Mas se você desaparece porque está ocupado vivendo, crescendo, se fortalecendo, sua ausência se torna magnética. Porque o silêncio deixa de ser manipulação e passa a ser consequência. Consequência de uma vida bem vivida. Sêneca dizia: quem tem coragem é livre. E essa liberdade é o que mais atrai. Quando você mostra pelo silêncio que não depende dela para existir, transmite coragem. E a coragem é rara. O mundo está cheio de homens que cedem, que se curvam, que vivem implorando por atenção. Mas quando você se mantém firme, quando não reage ao primeiro sinal de indiferença, quando não precisa se justificar, você se torna exceção. E a exceção nunca é esquecida. Pelo contrário, é sempre lembrada. Agora imagine um exemplo simples. Ela deixa de responder uma mensagem. O homem comum entra em desespero, envia mais mensagens, cobra, tenta arrancar a atenção à força. O homem estoico observa, respira, aceita. Ele não força nada. Continua sua rotina, seus treinos, seus estudos. Esse contraste fala mais do que qualquer frase, porque enquanto um transmite carência, o outro transmite confiança. E confiança é irresistível. No silêncio dele, nasce uma pergunta na mente dela. Por que ele não reagiu? Por que ele não implorou? E quanto mais ela se pergunta, mais ele ocupa espaço dentro dela. Epicteto dizia: ninguém é livre até que seja mestre de si mesmo. E ser mestre de si mesmo significa dominar os impulsos, não reagir ao primeiro sinal de ausência, não se perder em ansiedade. Essa é a verdadeira liberdade, não precisar falar para ser lembrado, porque a lembrança já nasce da sua postura. É o controle emocional que transforma silêncio em magnetismo. É a disciplina que transforma a ausência em presença constante. É a serenidade que transforma um simples gesto em algo inesquecível. Agora reflita. Você tem caído na armadilha de provar o tempo todo o seu valor ou tem vivido de tal forma que sua vida prova por você? Essa é a diferença entre ser esquecido e ser lembrado. Porque no fim, a armadilha é simples. Quanto mais você tenta se mostrar indispensável, mais se torna descartável. Mas quanto mais você vive com firmeza, mais inevitável se torna a falta que você causa. Existe uma verdade final que você precisa entender. Você não conquista respeito, desejo e lembrança pelas palavras que diz, mas pela vida que vive. O estoicismo ensina que o homem que domina a si mesmo não precisa levantar a voz, não precisa implorar, não precisa correr atrás. Sua simples presença já é suficiente. E quando ele se ausenta, essa ausência grita mais alto do que qualquer discurso. Esse é o segredo de fazer uma mulher sentir sua falta sem dizer uma única palavra. Não se trata dela, se trata de você. Do homem que você decide ser todos os dias em silêncio. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Essa frase resume tudo. Você pode assistir a 1000 vídeos, pode ler milhares de conselhos, pode colecionar frases bonitas, mas no fim, a única coisa que realmente gera impacto é a prática. Se você quer ser lembrado, seja. Se você quer causar saudade, viva de tal forma que sua ausência seja impossível de ignorar. Não precisa falar, não precisa explicar, não precisa justificar. Apenas viva. E a vida que você constrói em silêncio se tornará seu maior discurso. Agora, reflita sobre o caminho que você percorreu até aqui. Quantas vezes você se perdeu em ansiedade? Quantas vezes tentou controlar o incontrolável? Quantas vezes mendigou por atenção? E o que você ganhou com isso? Nada além de frustração. Porque o verdadeiro poder nunca esteve em convencer, mas em ser. A mudança começa quando você entende que não é sobre ela, é sobre você. A falta que você causa é proporcional ao homem que você se torna. E se você se torna grande, sua ausência será insuportável. Sêneca dizia: a vida é longa se soubermos aproveitá-la. E aproveitar a vida não é desperdiçar tempo correndo atrás de quem não enxerga seu valor.
Aproveitar a vida é se dedicar ao que realmente importa: sua disciplina, seu caráter, sua evolução. É isso que o torna raro. E quando você é raro, ninguém te esquece. Não importa quanto tempo passe, não importa o quanto você esteja em silêncio. Sua ausência continua ecoando, porque você não é apenas mais um. Você é exceção, e a exceção nunca é substituída. Epicteto dizia: a liberdade é o único bem digno do homem. E essa liberdade é o que você precisa buscar. A liberdade de não precisar ser aprovado, de não precisar ser lembrado, de não precisar ser validado. Quando você conquista essa liberdade, algo mágico acontece e você se torna irresistível. Porque todos querem estar perto de quem não precisa desesperadamente estar perto. Todos sentem falta de quem consegue viver bem sem depender de nada. Essa é a força silenciosa que cria saudade. Não porque você pede, mas porque você é. Agora, quero que você guarde isso, não tente manipular para ser lembrado. Construase para ser inesquecível. Não busque falta artificial. Seja a presença verdadeira. Porque quando você vive assim, sua ausência já é presença. Seu silêncio já é discurso. Sua vida já é resposta. Você não precisa dizer uma palavra para ser lembrado. Basta viver de forma tão autêntica que ninguém consiga ignorar. Essa é a arte estoica de ser lembrado sem pedir para ser lembrado. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você se viu refletindo sobre sua própria vida, eu quero te convidar a agir agora. Deixe um comentário me dizendo qual foi a lição estoica que mais tocou você hoje. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que precisam dessa verdade. E se inscreva no canal, porque aqui nós vamos continuar desvendando os segredos da filosofia estoica aplicados à vida real. Lembre-se, ser lembrado não é sobre falar mais alto, é sobre viver de forma tão profunda que o silêncio se torna inesquecível. Agora comente: eu não corro atrás. Boa sorte.